Olá, seja bem-vindo a mais um podcast aqui do Rádio Podcast Vida Plena. Eu sou Carlos Silva. Hoje, mais uma vez aqui com uma entrevista super especial. Lembrando que nós estamos hoje, mais uma vez aqui nos estúdios Adorarte Music Brasil, aqui no Rio de Janeiro, sob a direção de Samuel Sattler e na produção nossa competentíssima Larissa Abraão. Hoje nós vamos conversar aqui com a cantora Ingrid Kelly, ela que faz parte do ministério Cristian Nossa Rocha. do pastora, Diego Rocha. do pastor Diego Rocha. Tudo bem, Ingrid? Tudo ótimo. Quase chamei Kelly, mas tudo bem, Ingrid? Tudo ótimo. Estou muito feliz de estar aqui, né? Eu agradeço muito a Deus pelas obras que Ele tem feito na minha vida. E para mim está sendo um dia maravilhoso estar aqui com a produção, com todos vocês. Amém. A pergunta que eu faço sempre, que é a mais difícil da nossa conversa. Quem é Ingrid Kelly? Ingrid Kelly é uma pessoa que tem seus objetivos, do que deseja, como é que fala isso? Almeja. Isso, deu um branco aqui. E sabe onde quer chegar, determinada. Você faz parte do ministério lá do pastor Diego Rocha. Falei certo? Isso. Do Diego Rocha, onde que fica? Fica ali na estrada da Ipadu, no centro da Taquara. Na Taquara, aqui no Zona Oeste do Rio de Janeiro. Isso. Um abraço lá para o ministério e para o pastor Diego Rocha. Rocha. Viu que o negócio tá bom, Tá na né? Rocha. Ingrid, fala um pouco mais de você, do seu ministério, como que você lida com o seu ministério. É somente de música, pregação? É somente música? Você tem algum single? Eu sei, né? A gente tem que perguntar para você aí se comunicar com os nossos ouvintes e assistentes, como diz o outro assistente. Sim, agora eu gravei um single, né? O cover da Jéssica Augusto, A Última Palavra. No ano de 2020, né? Que quando começou a pandemia, eu passei por um problema que eu tive depressão. Junto com a depressão, eu tive alopécia. E ainda mais, eu tive hemorragia. Eu fui internada devido a isso tudo e quase morri. Pela misericórdia de Deus, eu estou aqui, né? E nesse momento que eu passei, Deus palestrou muito comigo através dos louvores. E eu já canto desde quando eu saí da barriga da minha mãe. Entendeu? E Deus, ele me deu esse louvor através da Jéssica. Quando ela lançou essa gravação, eu ouvi a primeira vez e Deus falou comigo através desse louvor e diversas situações que eu fui passando nesse barco aí da depressão. Esse louvor palestrou muito comigo. Quando isso tudo aconteceu comigo, Gente, tô nervosa. Não, fica tranquila, que a gente está conversando. Quando isso tudo aconteceu comigo, foi quando eu fui entender o que realmente Deus queria comigo. Que eu tinha que colocar Ele como prioridade na minha vida e eu tinha que perseverar tudo que Ele colocar no meu coração e tudo que Ele tinha para fazer na minha vida. E que eu tinha que colocar Ele como prioridade. Quando eu entendi que Ele era a minha prioridade, eu comecei a entender os caminhos... Gente, tem como cortar? Não, eu tô super nervosa. Não, como eu te falei, aqui é uma conversa, a gente parou 10 segundos, 5 segundos, a gente vai falando. Ah, tá, então tá ótimo. Então, aqui o que acontece? Aí, quando isso aconteceu comigo, foi quando eu comecei a entender o que Deus queria comigo. Aí eu comecei a colocar Deus como prioridade. Não ligar para os problemas, não ligar para as situações que eu passava, as dificuldades que eu vivia. E foi quando eu comecei a obedecer, porque tudo começa a acontecer através da obediência. Foi quando Deus começou a abrir as agendas para me começar a fazer. Foi quando Deus começou a me curar das feridas, das coisas que eu passava. Que além disso tudo, desse trauma todo que eu comecei a ter, da depressão, do hemangioma e da hemorragia, eu carregava dentro de mim um problema que, para mim, era um grande problema, né? Que era o sinal de hemangioma. As pessoas não conseguiam
respeitar um dos outros. Eu vivia aquela tempestade de bullying que hoje em dia as pessoas não fazem mais. E eu consegui vencer isso. Porque, primeiramente, a gente tem que se amar da forma que a gente é e viver o amor que Deus tem por nós. Então, quando eu comecei a entender isso, foi quando Deus começou a agir na minha vida e me curou dessa tempestade toda. Esse pequeno, de pequeno não tem nada, né? Mas esse processo, né, que você fala, que você tem uma hora que você falou assim, que eu passei a entender, porque demora, a gente acha que às vezes demora ou não demora, porque tem mais uma coisa a ver com intimidade, né? E quando você falou agora que você literalmente você pôde entender, não é porque Deus deixou claro, ele já falava de forma clara. Verdade. Mas tem aquela coisa assim, quando nós queremos entender. Verdade. Porque Deus não fala através, tipo assim, está falando de forma confusa, né? Não existe. Ele fala de forma, muitas vezes, simples, de forma, às vezes, direta, de certa forma, dura, mas sempre de forma entendível. Verdade. Então, quando você fala que eu pude aí compreender, levou muito tempo, isso atrapalhava a questão do seu ministério, ou você não tinha ele ainda? Como é que é? Então, demorou um pouco eu entender, né? Existe essa questão que, às vezes, Deus permite a gente passar por algumas situações. Que foi a situação da onde ele me levou para a parte da depressão, onde eu também tive alopécia, né? Então, Deus ele permitiu eu passar por essas questões todinha para que eu conseguisse entender qual era o querer dele comigo e que eu colocasse ele como centro da vontade dele, para que ele pudesse habitar em mim, porque ele é educado. Eu tenho que permitir ele conduzir a minha vida, a ele conduzir meus planos, os planos dele comigo, na verdade, né? Para que as coisas começassem a acontecer. E se não... você quiser, evidentemente, né? Se você quiser explicar isso de forma mais detalhada, porque algumas pessoas podem não saber, porque é uma coisa que vem de algum pequeno, poucos anos para cá, né? Que no caso seria a alopécia. É um problema nos cabelos, não é isso? Sim, exatamente. Então, há um tempo atrás, né? Lá para o ano lá de 2017, até o começo agora quando começou a pandemia, eu tive um relacionamento que não era evangélico, né? E eu sempre fui da igreja desde nova, quando eu era criança. E como uma sonhadora, né, adolescente, sempre falava assim, eu quero casar e não sei o quê. Então, eu me afastei da igreja, né? Quando completei mais ou menos uns 15 anos, me afastei da igreja. E quando eu me afastei da igreja, até os 18 anos, quando eu comecei a ter o meu primeiro relacionamento, de 8 anos e pouco, eu comecei a me querer cobrar a Deus essa questão, mas eu quero um varão de Deus. Eu quero um homem de Deus. Mas como é que eu ia ter um varão de Deus se eu estava procurando no lugar errado? Como é que eu ia cobrar a Deus de algo, pedir Deus algo, se eu não estava na posição que ele queria? Então, quando eu entendi que eu tinha que estar na posição de Deus, buscar Ele, fazer Ele o centro da vontade dEle e fazer dEle a minha prioridade, Ele ia começar a agir na minha vida. Ele ia começar a consertar as coisas que estavam acontecendo na minha vida. Mas eu não entendia isso. Quando eu comecei a entender, fazer com que Ele agisse dentro de mim, buscar Ele, né? Através da palavra, criar o hábito de ler a palavra, entender, foi quando as coisas começaram a se consertar, entendeu? Aí teve o fim do relacionamento, eu tive a depressão, eu tive a perca de cabelo, a alopécia. Junto, foi uma queda, foi tudo de uma vez. Não teve nem pausa, foi tchá, toma. E eu acabei tendo isso tudo. Aí foi quando Deus palestrou de mim, através que eu comecei novamente a visitar igrejas. Foi quando Deus falou comigo que Ele estava permitindo aquilo para que eu colocasse Ele como prioridade na minha vida. Que através disso Ele ia fazer o agir dele sobre a minha vida. E voltando a essa questão do seu ministério, né?
como que você tem sido recebida nas igrejas? Eu pergunto porque você esteve lá conosco há um tempo, lá na nossa congregação, lá na Congregacional do Primeiro Amor, lá em Piedade, né? Sim, foi ótimo. Né? Como você tem visto aí, em cima do que você está falando, né, do seu testemunho, como tem sido aí, como você tem sido recebida nas igrejas, como você tem diversificado essa questão do seu ministério nas igrejas? Olha, eu vou te dizer que eu me sinto realizada, porque antes de eu começar a abrir minha boca, eu falo para Deus, para Ele tocar os meus lábios e falar aquilo que Ele deseja falar através do meu coração. Eu falo para Deus da forma que eu fui curada, eu quero ser usada para curar. Através dos louvores, através da ministração das palavras, que Ele me use tremendamente naquilo que Ele quer, naquilo que Ele deseja. Então, eu falo para Deus que quando Ele abrir as minhas agendas e o local que eu for e aonde eu for, que Ele vá na frente, que Ele me use da forma que Ele quer. E eu tenho certeza que todo lugar que eu vou, tem pessoas que me seguem no Instagram, tem pessoas que entram como família para mim, né? E fala, nossa, naquele culto lá que você foi, Deus falou comigo, eu estava passando por situações assim, assim, assado, e eu acho tão gratificante, eu fico até assim espantada, mas assim, feliz, porque às vezes as pessoas acabam falando situações que eu também passei, ou que eu já ouvi de outras pessoas passar, e eu falei assim, nossa, eu tenho uma palavra para dizer para ela sobre aquilo ali. Então, assim, a situação que eu passei sobre a depressão, sobre a alopecia, sobre isso tudo, Deus também permitiu para que eu pudesse falar para as pessoas através disso, do louvor. Entendeu? Até mesmo referente a sonhos. Às vezes a gente acha que é impossível, o tempo já passou, a idade já passou, não tem mais jeito, ou eu não tenho um curso, nunca fiz aula de canto, não tenho recursos. Mas Deus, Ele é a última palavra para a nossa vida. A gente tem que perseverar e determinar e crer no que o Senhor colocou no nosso coração. Então, isso também faz parte muito do meu ministério. Você determinar aquilo que Deus colocou no seu coração. Aquilo que Deus falou para você. E que o tempo dele, Ele vai cumprir. Quando foi que Ele disse e deixou de cumprir? Quando foi que Ele te prometeu algo e deixou de cumprir? Então, carrego isso dentro do meu coração e falo para todos os lugares aonde eu vou, onde eu piso, quem eu conheço. Ele é o dono da obra, Ele faz quando Ele quer. Amém. E vamos falar um pouquinho mais dessa parte do ministério, da questão musical, né? Você tinha dito no início que você fez um cover, né? Que você gravou uma música da Jéssica Augusto, que é a música... A Última Palavra. A Última Palavra. E é com ela, entre outras, que você tem que se apresentar lá nas denominações, nas igrejas? Sim, são com elas. Nesses processos todinho que eu passei, né, como eu falei, Deus palestrou cada momento da minha depressão, cada louvor. E eu coloquei no meu coração, futuramente, quando Deus realizar aquilo que Ele tem sobre a minha vida, que eu possa gravar uma playlist de CD de cada música que Ele falou comigo dentro dessa passagem que eu passei, que eu vivi, né? Da depressão, onde eu estava no culto, onde eu não queria estar com ninguém, porque eu me ausentei, eu ficava dentro do meu quarto. Não queria ficar com amigos, não queria a presença de ninguém, as pessoas me ligavam, falavam, vamos para o churrasco, eu não queria. Ali era o momento de eu e Deus, mais ninguém. E eu só escutava os louvores e Deus foi falando comigo através dos louvores. E eu separei uma agenda com as letras de cada música que Ele foi falando comigo. E eu falei, eu vou gravar os cover com todas as músicas que Deus falou comigo nesse momento de dor e depressão, aonde Ele falou comigo através do louvor. O que você está esperando? Aqui no estúdio a gente grava. Maravilhoso, vamos realizar isso, vamos fazer isso. Sendo o canal como é um canal de bênção, né? Você está no lugar certo. Podemos gravar aqui, ué. Vamos sim, vamos sim. Estúdio Adorarte, podcast Vida Plena, Rádio Vida Plena. Ó, estúdio, podcast, rádio para colocar o single. Tá perdendo tempo. Verdade? Deus me colocou no lugar certo. Tem que gravar o podcast,
Falar um pouco do meu testemunho para incentivar a vida das pessoas, para não desistirem dos seus sonhos, dos seus projetos e determinar porque tudo acontece através da fé, né? Porque sem fé não tem como nada acontecer. Isso. E, Ingrid, eu não sei por que fica aquela de Kelly, mas vamos lá. Com o nome composto, né? Mas, Ingrid, outra coisa que a gente quer saber, né? Quando você fala muito na questão do seu testemunho, que você fala que tem um momento que você se ausenta, Sim. né? Toda pessoa que se afasta, ela tem um pouco aquele anseio de volta, de querer voltar, tipo, eu quero voltar. Mas eu não consigo dar esse passo por isso, por aquilo outro. Sempre tem um impedimento, que esse impedimento continua, mesmo depois que a pessoa volta, né? Porque é um enfrentamento. Sim. É um combate diário, né? Até mesmo a gente, às vezes, fica se questionando, né? Assim, quando eu me afastei, quando eu estava para voltar, eu fiquei me questionando, perguntando assim para mim mesma. O que vão achar de mim? O que vão pensar de mim? Não foi fácil. Não foi fácil. Mesmo quando eu estava ouvindo os louvores. Eu tinha me afastado. Eu fui para o mundo. Eu conheci o mundo. E, além disso, como eu não falei no começo aqui do podcast, no meu quintal, eu era a única evangélica. Vivia no mundo espiritual. Meus familiares eram todos de espírito. Então, aquilo ali, com certeza, já era um plano de Deus sobre a minha vida. Uma criança que poderia viver para o mundo espiritual, onde já estava ali na família inteira. Mas Deus já tinha um plano comigo desde o ventre da minha mãe. Isso você tinha quantos anos? Quando aconteceu a depressão... Não, dessa questão de você ser a única cristã ali... quando eu tinha mais ou menos uns 5 anos por aí. Mas a parte espiritual era além de eu nascer. Portanto que a família do meu pai, que hoje são cristãos, né? Eles também eram do mundo espiritual. Então, pegou o lado da minha avó e o lado da minha mãe, que era espiritual. Hoje, pela glória do Senhor Jesus, a maioria serve a Deus. Temos pastores, temos diácono, entendeu? Hoje, dentro da minha casa, no meu quintal, tem culto evangélico. Dentro do meu quintal, hoje tem culto evangélico. Antigamente não tinha isso. Antigamente tinha lá o pessoal cantando ponto, né? Minha avó orando para as pessoas, enchendo o quintal inteiro de pipoca. Entendeu? Isso. Deus transformou aquele quintal lá, entendeu? E fez acontecer dele lá. E tem acontecido o culto até hoje. Antigamente eu era a única criança, ia para a igreja. Tinha coleguinha do lado de casa, né? Que chamava para a igreja é perto da minha casa, na esquina, e eu ia. Fazia parte do Ministério do Jovem, do Adolescente. Eu amava quando tinha a festividade da igreja, né, de Natal, que cantava no coral. Teve uma vez que a minha mãe foi para casa da minha avó, a mãe do meu pai, né, para passar o Natal lá. E eu tinha que estar na igreja para fazer parte lá, né, do encerramento de Natal do ano da igreja. E, de repente, choveu muito e a minha mãe não queria ir. Eu chorei muito. Eu me senti acabada naquele dia. Porque eu respiro a música, eu vivo a música. Ela vive dentro de mim. Eu costumo dizer que o dia que eu deixar de cantar, que na verdade louvar, né? Transmitir a palavra que Deus fala através dos louvor, né? Que o dia que eu me calar através da música, eu acho que eu não respiro mais. Não respiro. Como eu falei, eu quero curar da mesma forma que eu fui curada. Eu fui curada para curar, através do louvor. A pergunta é um pouco retórica, é uma redundância aqui, porque é óbvio, né? Ainda mais na questão da idade. Mas você, como falou, você era a única criança no quintal. Isso indica criança, adolescente, né? Como que era isso? Como que era esse
esse desafio, por exemplo, na escola? Como que era esse desafio? Na escola era muito difícil. Era difícil porque as pessoas, as crianças, né, têm os seus ensinamentos diferentes em casa e eu já era evangélica e eu cantava também na escola, portanto que eu participava de festival na escola quando tinha esse negócio de apresentação de arte na escola. Arte cênica. Isso. Aí eu me apresentava cantando. Tinha a escola de música na escola também. Eu cantava, falava de Deus, em todos os lugares que eu era, independente da minha idade. Independente da minha idade, eu falava de Deus a todo momento. Passava para a coleguinha, essa música é linda. Eu lembro que teve uma vez que eu estive numa apresentação numa escola e, e lá tinha um monte de criança, né? E Deus falou comigo assim, você vai fazer uma apresentação. Lá naquele momento teve aquela... que montar uma enquete, né? Eu montei uma enquete com um montão de florzinha. E lá no momento eu comecei a louvar aquele louvor. Eu sou uma florzinha de Jesus. Abre a janela, começa a cantar. Fecha o olhinho, começa a orar. Então eu já falava de Deus, já louvava Deus, mesmo sendo criança. É. Mas quando eu falei em relação ao desafio, você falou era muito difícil, porque geralmente, né, outras crianças não eram, ou de pais cristãos, então o desafio realmente é muito grande. E na sua adolescência, a mesma coisa? Foi aumentando a dificuldade? Sim, a gente sempre vai viver passando por situações difíceis. Mas não é impossível. Se Deus também passou por situações difíceis, quem dirá nós? Mas quando a gente tem Deus, ele já diz, não temas, eu estou contigo. E quando a gente coloca isso no nosso coração para não temer a tempestade, não temer o vale, o processo, a situação que a gente está passando, pode vir chover canivete. Deus é meu protetor, Deus é meu escudo. Nada mais me atinge. É porque a gente costuma dizer assim, quando a gente vai dar um testemunho na igreja, seja pregador, seja cantor, missionário, né? A gente sempre fala da questão da adolescência, quando era criança, ou nenhum dos dois, na verdade, de repente se converteu já adulto, né? As dificuldades que porque já vem de um ensinamento totalmente diferente. Sim. No passado, né? A gente fala nós falamos dessa dificuldade e quando a gente chega, por exemplo, a gente até entrevistou aqui um outro dia, se eu não me engano, foi a Patrícia Knauer. Foi um dia desse aí. A gente fala que é um dia desse, mas foi hoje a gente, né? Mas a gente falou sobre isso, sobre essa questão, muitas vezes, de a gente se apresentar na igreja. Sim. Como referência, de se apresentar como referência. Quer dizer, nós não nos apresentamos como referência. As pessoas é que têm a gente como referência. Como referência. Sim. Né? É cantora, é pastor, é preletora. Tem uma referência. Eles pegam meio que a gente como referência. E por isso que a gente fala tanto aqui de que pegar, como a gente falou isso no caso lá com a Patrícia, ter uma referência é uma coisa. Você ter uma bajulação, um fã-clube é outra. É verdade. Né? Porque até no jeito de tratar, você vê que é diferente. Verdade. Quando você vê, por exemplo, você vai até explicar sobre isso agora. Por exemplo, você vê a diferença da pessoa que é sua intercessora, que intercede por você. Você vê a diferença da pessoa que tem você como referência e você vê aquela pessoa assim, não, eu gosto dela. Aquela ali, aonde ela foi, eu vou atrás. Aquela ali, tudo que ela postar de crítica, de elogio, eu vou comentar, eu vou curtir, eu vou fazer. Ou seja, existe a diferença da referência, da intercessão e do bajulador. Que a gente chama que eles mal chamam aí de fã-clube. Sim. Né? Você acha que... Eu já dei até minha opinião, mas você acha que o fã-clube em si, nessas características, ele é uma coisa danosa? É prejudicial? Olha, eu vou dizer que meio a meio. Tem um lado que sim,
e um lado que não. Pelo lado evangélico, a gente tem que colocar também prioridade de Deus em tudo e não ficar bajulando o cantor. Né? E nem o cantor também se bajular nessa questão. Porque, primeiramente, a gente está lidando com a obra de Deus. E referente também como você falou, né, do fã-clube, isso também acontece na questão comigo de que às vezes as pessoas podem nos achar que a gente está virando soberbo por ser cantor. Às vezes um lado do fã-clube, né, que às vezes nos segue porque ela é cantora, ela não sei, colocando a gente como uma estrela. Só que a estrela aqui é Jesus. Jesus, ele que nos dá os dons, Jesus que nos dá a composição para escrever e a palavra para a gente louvar, transmitir. Quem é que causa arrepio? É eu, a Ingrid, a cantora? Quem permite o arrepio é o Senhor. O que você fala é interessante. Vai de encontro, por exemplo, não vou citar o nome dele aqui, mas hoje ele atua vamos dizer assim, ele atua junto, em dupla no caso, ele é no meio secular. E ele, no caso, cristão. Ele sofreu muitos julgamentos na época, né, por ter começado a vida cedo, que hoje, no caso, é a esposa dele, aquela dificuldade dentro da igreja, muitos julgamentos e tal. E ele falou uma frase que eu sempre guardei, porque ele estava sendo homenageado junto com a dupla, no caso, com o rapaz que fazia dupla com ele. E ele se emocionava e dizia assim: na minha cabeça passou um filme. Vendo testemunhos, vendo gente falando, vendo fotos, passa um filme na nossa cabeça. E ele falou assim, igual você agora falou. Ele virou e falou assim: passa um filme na cabeça, porque a gente fala assim, porque eu fiz isso. Porque eu fiz isso ou eu fiz aquilo. E ele falou, mas a gente não faz. É Deus que faz a gente. É isso aí. Ele falou assim, a gente acha que faz, mas é Deus que faz com a gente. Deus, ele que conduz a gente, né? E a gente pensa que faz alguma coisa assim, não, mas eu faço. Como nós já tivemos aí, não só pregadores, mas nós já tivemos cantores que são capazes, dentro do templo ou através das suas redes sociais, dizer que agradece a Deus, meio que assim, como se fosse pelo bom gosto, por ter direcionado aquela pessoa ali, como se Deus precisasse daquela pessoa. Sim. Né? Tipo, Deus me levantou para atingir, alcançar nações, porque se não é eu... Meu Deus. É o que nós vemos aí. Rede social. Tem bastante, né? Tem. Então, assim como foi o caso da Patrícia, né, que nós entrevistamos, e aqui no seu caso, que a gente traz para conversar, bater papo, que o público possa conhecer, né, uma roda aqui de conversa, por isso. Porque a gente, às vezes, os próprios cantores, inclusive os que estão muito bem intencionados, querendo muitas vezes até levar a palavra através da música, não se deixa conhecer. Verdade. A gente conhece o cantor que na sua rede social coloca a música dele cantando, dele ministrando. Eu não estou falando de vida de BBB, de mostrar da pessoa tomando um suco, da pessoa indo no mercado. Não é isso. Não é uma câmera 24 horas. Nós estamos falando da pessoa falar assim, poxa, eu gosto da Ingrid. Sim. Você gosta da cantora da Ingrid? Tá. E não que isso seja um fator, mas eu estou só exemplificando. Né? Mas de onde você conhece ela? Coisa da internet. Quando que ela começou a carreira? Não sei.
Mas eu gosto tanto dela, do jeito que ela louva, do jeito que ela interpreta e não sei o que e tal. Mas qual é a referência que você tem dela? Não, só da música. As pessoas não pegam a referência espiritual. É isso. Porque se você quiser pegar uma referência comum, você pega de qualquer artista que não é cristão, que canta muito bem. É verdade. Verdade. Desde quando eu era criança, né, jovem, lá para os meus 5 anos, o meu primeiro CD que eu comprei evangélico era da Cassiane. Você lembra qual CD? O nome do CD agora eu não lembro. Mas qual música tinha? Mas tinha lá Uma Vermelho, com muito louvor. É o CD Com Muito Louvor, 2001. Sim. 2000. Quando eu vi esse CD na vitrine, eu falei, mãe, eu quero aquele CD, que eu tinha escutado ele na Rádio 93 FM. E eu comecei a escutar, se eu não me lembro, aquele louvor assim, que ela canta assim, E quero ser usada com valor, um canal do teu poder. Sim. Essa música, meu Deus, eu quero ser isso, Jesus. Que foi uma das músicas, inclusive, que no CD, que não foi, vamos dizer assim, divulgada. Não foi muito como as outras, né? Não foi muito. Nesse CD foi divulgado a Com Muito Louvor, foi ainda a Vitória, que é a composição da cantora Rosiane Ribeiro. Uhum. Foi divulgada Tudo Novo, Oferta Agradável a Ti. Essa também. Mas essa que você cantou, por exemplo, eu não vou lembrar o nome dela aqui agora, ela não foi muito bem, ela não foi divulgada. A pessoa só sabia porque comprou o CD e foi embora. E pronto. Né? E quando eu comprei esse CD, eu também fui começar a entender sobre a vida da Cassiane. E olha como que Deus já tinha o propósito sobre aquilo ali. A Cassiane, ela faz aniversário na mesma data do que eu, 27 de janeiro. E a Cassiane, quando ela nasceu, né, ela foi determinada como morta. Sim. Ela já nasceu como morta. E eu também tive esse procedimento na minha vida. A dona Castalha, não sei, né, se ainda está entre nós, acredito que sim. A dona Castalha, que é a mãe da Cassiane. A mãe da Cassiane. Ela percorreu ruas. Sim. Percorreu ruas com a Cassiane morta. Meu Deus. E com gente falando para ela, você tá morta. Sua filha tá morta. Tem que levar pro ML, tem que levar não sei para onde. Não vou, minha filha não tá morta. Né? E não era só ali, no caso hoje nós vemos isso, não foi da irmã, que a gente chama... Você vê que não tem que falar Castalha, a gente sempre fala irmã Castalha. Sim. No caso da irmã Castalha, não foi uma coisa assim, não aceito a morte da minha filha porque eu sou mãe. Não, ela não levou em questão a questão de ser mãe. Ela falou, minha filha não está. Todo mundo viu que está, mas minha filha não está. E se ela tivesse ouvido a voz na época, tá morta? Tá morta, vou pegar e vou colocar. Porque o cenário ali também, né? Estava lá dizendo que estava morta. Tudo já estava dizendo que estava morta. Se ela chega lá e fala assim, tá bom, tá morta, vou chorar, e entregasse lá para ser enterrada, não sei o quê. Não respirava. O pulso não dá sinal. A pessoa já está gelada. Nada mexe, tá roxo. O que está dizendo que está viva ali? Pois é. A única coisa. A fé. E o que nós falamos aqui no início da conversa com essa referência? Qual é a referência que você tem por exemplo, qual é a referência que você tem da Cassiane? Você sabe da história. Por quê? Porque não é uma coisa de fã, é uma coisa de referência. É verdade. Testemunho. Vivo. É isso que a gente fala aqui. A gente não critica quem acha que tem que ter fã-clube, tem que ter intercessor. A gente não critica isso aqui. Só que o que você, como intercessor, o que você, como fã, o que você faz? Como eu falo, eu não preciso citar nomes, a gente não cita nomes, a gente não fica fazendo aqui conversinha de intriga com ninguém. Mas isso é o que a gente vê ou já viu por aí. Verdade. Por exemplo, também parte é culpa, tem uma parcela de culpa das pessoas também, de outras pessoas. Mas, tipo, você é meu intercessor? Você diz ser meu fã? Então, por exemplo, fulano de tal está precisando de uma doação de sangue. Não sei o que, não sei lá. Vai lá fazer?
Não vai. Não vai. Mas onde eu falar assim, eu vou estar tal dia na igreja tal, a pessoa está lá. Sim. Então, é o que eu falo, para que o fã-clube serve? Para que o intercessor, nem falar fã-clube, para que o intercessor serve? Porque é muito fácil. Verdade. A gente passou por isso aí recentemente, teve um cantor que nos deixou há pouco tempo, também sem citar nomes, que foi feito campanhas e campanhas, ó, precisa de doação de sangue. E ninguém No foi. hospital, não foi. Cadê os fãs, né? Ah, mas os louvores dele da época de igreja, o louvor dele congregacional, cantam até hoje, não sei. Sim. Isso é aquilo, que maravilhoso, que bênção. Ele foi bênção na sua vida? Foi. E você está sendo bênção na vida dele agora, que ele precisava da doação de sangue? Você foi? Ah, mas eu estava trabalhando. Eu estava não sei o quê. Mas uma pessoa que podia ir nesse lugar foi? Não, não foi. Verdade. E por isso que eu falo, a gente não está nem criticando o fã-clube, a gente está falando, você que se diz intercessor, você que se diz ajudador. Sim. Por isso que eu te perguntei aqui, como que você reage a essa questão sua, de alguém falar para você, e como você falou, você não, no seu quintal só era você e agora são muitos. Uhum. Muitas coisas da sua vida que eram escassez, hoje é transbordo. Glória a Hoje Deus. transborda na sua vida. Você está contando aqui. Como que é reagir a essas pessoas, tipo, poxa, Ingrid, você canta demais, você é isso, você é minha cantora preferida. Como que você reage dessa maneira? A gente fica meio que espantado, uma hora, uma outra. Eu levo isso normal, porque eu não levo assim pro lado da soberba, me achar alguma coisa. Eu falo, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Para mim, eu não me vejo assim, aquela estrela, porque eu coloco dentro do meu coração que a estrela é Deus. Entendeu? E é referência, assim, como levando pro lado da cantora de novo, a Cassiane, como eu disse, ela foi curada para curar. Então, se eu não colocar Deus como prioridade dentro de mim, o que vai acontecer? Eu vou criar soberba dentro de mim. E eu não posso deixar isso acontecer dentro de mim. Então, eu tenho que vencer isso todo dia. Então, o que acontece? Eu não vejo isso como a estrela, a cantora, a melhor de toda, a melhor lá das plataformas digitais. Eu falo, Deus, olha só. Falo bem assim com Jesus. Pai, que o meu louvor invada e entra na pessoa que o Senhor quer falar. Se o Senhor levar para as pessoas que precisam ouvir aquilo que o Senhor me compus a escrever, estou feliz. Mas que seja para curar. Que eu vá em igrejas e cante o louvor que o Senhor quer que eu fale para aquela pessoa que está ali. Não preciso ninguém entrando no mistério. Não preciso de ninguém falando em língua. Não preciso que ninguém levante para dançar para lá e para cá. Porque a festa é toda sua. Vai levantar quem tiver que levantar, vai rodar quem tiver que rodar, mas que esse louvor toque em quem o Senhor quer falar essa noite. Seja feita a tua vontade. Eu vou louvar assim hoje do jeito que o Senhor quer. E o Senhor vai fazer eu mover do jeito que o Senhor quer. Para mim já é o suficiente. Amém. Amém, né? E, Ingrid, outra coisa que a gente sempre fala, que a gente sempre pergunta aqui. Você falou do seu testemunho. Sim. Você falou do seu processo, principalmente de cura. Você falou aqui da questão do ministério, que a gente vai falar daqui a pouco, no finalzinho agora aqui, de como que as pessoas podem te chamar. Nós também falamos da sua vida nessa questão pessoal, né? Da questão desde que você era criança, né? Depois mais aquele processo da juventude, né? Você falou que saiu e voltou. E a gente queria, assim, um breve relato. A gente falou de fã-clube também aqui. Que a gente sempre fala quando a gente está falando com um cantor, né? Um breve relato. Você tem encontrado ou já encontrou
alguma resistência quando você, por exemplo, você falou que tem um single, né? Que um cover lá que você fez da Jéssica Augusto. da Jéssica Augusto. Você encontra uma certa resistência, até mesmo de pessoas que falam assim, poxa, mas não tem é um cover, não é uma coisa assim, é fácil, que nunca foi fácil ter ministério de nada. Nada. Sim. Até para limpar a igreja, que é uma tarefa, não é fácil. Verdade. Ministério, vocação, seja lá como é que as pessoas chamam, não é fácil para nada. Tem gente que está de fora que fala que é fácil, mas na hora de fazer, não tem essa. É verdade. Então, assim, você encontra muita resistência quando você, por exemplo, quer se apresentar em algum lugar. Você, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, que você não falou, mas eu lembrei. Vai ter um concurso aí, nós estamos em processo de um concurso de música, não tem? Sim, sim. Então, você encontra dificuldade na hora de convidar essas pessoas? Então, é muito difícil, né? Que às vezes as pessoas não querem te ajudar para você conquistar aquilo que você deseja. As pessoas querem ter as coisas prontas, igual a igreja. Você acha que o pastor ele construiu o templo, aquela coisa maravilhosa, de um dia para o outro? Não. Ele teve que cavar lá, tirar a areia, carregar o cimento para construir aquilo tudo. Mas hoje em dia as pessoas querem ver tudo pronto. As pessoas querem ver o artista formado. As pessoas querem ver a Ingrid, a futura, a Cassiane, a Midian. Quer ver pronta, mas não quer ver. Quer ver a igreja construída de cima para baixo. Exatamente. Sem ter coluna, sem ter nada. Exatamente. Também tem um louvor que habita muito em mim, que é aquele: ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar. Esse louvor também toca muito em mim. Mas aí a gente às vezes pergunta: cadê o fã? Para às vezes doar um sangue para quem precisa. Você é fã mesmo? Quem é a Ingrid para vocês? Porque essa é a diferença do fã para referência. Porque se você tem. Se a pessoa se diz seu fã, é uma coisa pessoal. Agora, quando a pessoa tem você como referência do que de falar, de fazer, de agir, olha aqui, eu estou pedindo a sua ajuda porque eu vou agir desta maneira em relação ao meu próximo. Isso é. Você me tem como referência? A pessoa vai lá e vai fazer a mesma coisa. Exatamente. E a gente queria, antes de terminar aqui nossa conversa, que nós queremos uma entrevista, sempre deixo isso claro em todas as vezes que nós estamos aqui no podcast. A gente, é uma entrevista, está entrevistando, a gente está conversando aqui sobre de tudo, né, de forma geral. O que a gente queria saber de você, para chamar você, eu quero chamar a cantora, pastor, líder de jovem, aniversário da igreja, como que faz para chamar a Ingrid Kelly? Então, tem lá minhas redes sociais, né? Que é o Instagram, que é Ingrid com Y e NGRD Kelly, com 2 L e Y, oficial, ou pelo meu número, que é o meu celular, que é para marcar as agendas, né? Que é o 021 987, também, 98, não, deu branco, 986, 219-8608 3673. É porque eu tenho 3 números de celular. Um para família, um para agenda e outro para curso, essas coisas. Então a gente às vezes fica meio embolado. Uhum. Acontece, né, gente? Então repete. DDD 21. Isso, 21 98608 3673. Fala diretamente com você, no telefone, WhatsApp, manda como é que é? SMS? Pode mandar mensagem, mandar áudio, pode pedir oração. É eu mesmo que cuido das minhas coisas. Eu e Deus, né? Porque eu não faço nada sozinho se não for Deus. Deus, ele nos capacita, Deus,
eles nos conduzem, então é tudo eu. Tá certo. Costumo falar queria, né? Eu falo, quero agradecer Tá, prazer todo sua meu. entrevista, sua conversa conosco aqui no podcast, que é nosso podcast, né? Agradecer a sua presença, a sua conversa aqui, você ter destinado o seu tempo para conversar conosco. Volte outras vezes, né? Amém. Porque aqui é nossa casa. Lembrando a vocês aí, né, que nos assistem, que nos ouvem ou através do podcast em áudio, né, está ouvindo pela algum comércio, algo do tipo. Lembrando que nós estamos aqui no nosso canal no YouTube e também no Instagram, @Rádio Vida Plena, também no site lá, 24 horas de música, www.radiovidaplenabrasil.com. E lembrando que, mais uma vez, nós estamos aqui, gravando aqui do nosso estúdio Adorarte Music, aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro, sob a direção de Samuel Sattler e da nossa companheira aqui, auxiliar de produção, a Larissa Abraão. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui, trazendo pessoas que vocês ainda não conhecem, conversando para vocês possam conhecer, entrar em contato com as pessoas, conhecer mais uma pessoa da nossa família, né? Sim, claro. E isso é muito importante. Quero agradecer mais uma vez a presença de vocês. Curta o vídeo, mande perguntas, ela vai responder aí no vídeo. Entre em contato nas redes sociais dela. E nós estamos aqui para isso, para abençoar a sua vida. Muito obrigado a todos e até a nossa próxima conversa, a nossa próxima entrevista. Um abraço, Deus abençoe a sua vida. Tchau.